Quem dizeis que eu sou? Mateus capítulo 16, versículos 13 em diante, nós encontramos a seguinte leitura: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem dizes que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Prezados ouvintes, cerca de 2000 anos atrás, Jesus fez a seus discípulos essa pergunta decisiva: Quem dizeis que eu sou? Ora, é central, é importante para a fé cristã conhecer a identidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quero dizer para você, prezado ouvinte, a sua felicidade futura depende do conhecimento que você tiver de nosso Senhor Jesus Cristo. Com Cristo no céu por uma eternidade, sem Cristo no inferno, afastado de Deus por toda a eternidade. De modo que reveste-se de importância fundamental ter uma posição correta de quem é Jesus. E eu quero apresentar a você nesta manhã uma declaração a respeito do Senhor Jesus Cristo. E dizemos que Jesus Cristo é uma personalidade teantrópica. Você dirá: que palavra é essa tão estranha? Teantrópica. Repita comigo: teantrópica. Quando nós dizemos essa palavra, significa que Jesus é uma pessoa com duas naturezas: a natureza divina, eterna, e a natureza humana. A respeito da eternidade do Senhor Jesus Cristo, nós temos João capítulo 1, versículos 1 a 3, quando João começa o seu evangelho: No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Isto, João se refere à eternidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando chega para falar da sua humanidade, declara no versículo 14: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, teantrópica, teos, Deus, significando que Jesus é Deus. Não é um Deus com letra minúscula, é o Deus. Esclareço, não é o Pai, é uma pessoa distinta do Pai, como acabamos de ler no texto. E o Verbo, ou seja, Jesus estava com Deus, estava com o Pai. A natureza dele e o Verbo era Deus, ou Deus era o Verbo, mostrando a natureza absoluta divina de Jesus. E quando lemos no versículo 14: E o Verbo se fez carne,
Então é a outra parte final da palavra teantrópica, porque no grego a palavra antropos significa homem, Deus e homem, theos ou teantrópica, Deus e homem. É fundamental conhecermos não apenas que Jesus é Deus, falando de sua natureza divina, como também ressaltarmos a sua natureza humana. Ele era verdadeiramente homem, com uma exceção sobre nós seres humanos. Enquanto Davi dizia no Salmo 51, versículo 5: em pecados me concebeu minha mãe, Jesus era santo, inocente, imaculado, porque foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Então, a gestação de Jesus foi pelo Espírito Santo, não foi através de um contato sexual com um homem. Nisto ele podia dizer: eu sou de cima, vós de baixo, nós todos iguais em nossa natureza pecaminosa, mas Jesus diferindo nesse aspecto de ser santo, inocente, imaculado. Então, Jesus foi um ser humano real, genuinamente humano. E por que frisamos isso? Porque se você consultar as obras de Alziro Zarur, vai encontrar ele negando a humanidade do Senhor Jesus Cristo, dizendo que Jesus aqui na terra possuía um corpo fluídico. O que é isto? Fluídico. Era um corpo aparente. Parecia que era, mas não era. Não havia nele carne, ossos, sangue, como um ser humano como nós. Aparentava ser humano, mas não era. Toda pessoa ou todo grupo religioso que chega a esta conclusão, negando a humanidade do Senhor Jesus Cristo, é identificado como enganador. Segundo a Epístola de João, versículo 7, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. É coisa fundamental do Evangelho crer na humanidade do Senhor Jesus Cristo, como crermos também na sua divindade. Enquanto alguns grupos religiosos negam a divindade do Senhor Jesus Cristo, fazendo-o uma criatura como um arcanjo Miguel, que é uma heresia de perdição, outros negam a sua humanidade, como a legião da boa vontade. Por isso João adverte: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. E um aviso muito solene desse escritor bíblico: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Vejamos, através da Bíblia Sagrada, alguns aspectos da natureza humana do Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, ele foi uma criança normal que cresceu física e intelectual e espiritualmente. Diz o livro de Lucas 2,52: crescia Jesus em sabedoria
em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Está um crescimento normal. Cresci em sabedoria, inteligência, estatura fisicamente e em graça diante de Deus e dos homens. Jesus, durante seu ministério público, diz a Bíblia que ele se retirou para o deserto, onde passou 40 dias em jejum, e no livro de Mateus 4, versículo 2, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então ele, como nós, sentimos fome, só que nenhum de nós consegue passar 40 dias de jejum. 40 dias e 40 noites. Teve fome, chegou-se o tentador e lhe disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ora, essa tentação não tinha cabimento, porque já antes, no batismo de Jesus, em Mateus capítulo 3, versículo 16 a 18, ele desceu às águas do batismo, e na saída das águas desceu sobre ele o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba, e do céu ouviu-se uma voz bem audível, que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus tinha absoluta certeza da sua filiação divina, e agora chega o tentador e lhe diz: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E ele responde: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus teve ou sentiu cansaço. No capítulo 4 de João, versículo 6, diz o texto: Jesus, pois cansado da viagem, sentou-se à beira do tanque, à beira do poço de Jacó, quando chegou a mulher samaritana com a qual ele manteve um diálogo e levou ao conhecimento da sua messianidade. Jesus sentiu sono como qualquer de nós. Em Mateus 8, versículo 24, diz que eis que se levantou no mar tão grande tempestade que o barco era coberto pelas ondas, ele porém estava dormindo. Jesus chorou. João 11:35, chorou diante do túmulo de Lázaro, amigo dele que havia falecido. E a Bíblia declara que na cruz Jesus morreu. Como ser humano, Jesus morreu. Como Deus, jamais poderia morrer, porque no livro de Hebreus está escrito: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Diz o texto de João 19:33, mas vindo a Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Portanto, é claro na Bíblia que Jesus foi genuinamente humano e ele tinha toda a condição de uma personalidade humana. Porém, a Bíblia não para aí. Declara também, como já fizemos com João 1:1-3, que Jesus foi Deus. Jesus de Nazaré foi um homem, mas foi mais que simplesmente um homem. Ele foi Deus em carne humana, como diz o escritor bíblico Paulo em Colossenses 2:9, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus não é um ser divino na acepção que hoje falamos de pessoas importantes que se destacam no esporte, mas Jesus foi realmente Deus em carne humana. Ele não foi o Pai que tomou forma humana, ele era o Filho. Enquanto as Escrituras ensinam claramente que ele era homem, igualmente explicitam que ele também era Deus. E ele, durante sua vida, ele reivindicou sua divindade.
Em João, capítulo 14, versículo 9, ele se surpreendeu com um discípulo que ele disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus disse: mas estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Leia João 14, 9. Em João 8, 58, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Essa expressão no grego, ego eimi, é repetida, ou é uma repetição de Êxodo 3,14. Quando Moisés indagou o nome de Deus, ele disse: eu sou o que sou. Então, a mesma declaração de identidade, Jesus usou a mesma expressão que o seu pai no passado havia usado. Os discípulos reconheceram, e por isso diz o texto do versículo 59 que pegaram em pedras para o apedrejar. Diz o apóstolo Paulo: aguardando a bem-aventurada esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Não são duas pessoas aqui. Jesus é chamado de grande Deus e Salvador, que é Cristo Jesus. Tito 2, versículo 13. Ainda encontramos em João 13, 19: desde já vos digo antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. E nós encontramos na Bíblia, nos Evangelhos, que Jesus realizou obras divinas. Os amigos e inimigos de Jesus ficavam constantemente pasmos diante das obras que ele realizava. Em João capítulo 10, Jesus reivindica: eu e o Pai somos um. Então, quando os judeus tentaram apedrejá-lo de novo, disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas boas obras da parte do Pai, por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. João capítulo 10, versículos 30 a 33. Então, quando os judeus ouviram a palavra de Jesus, eu e o Pai somos um, entenderam que Jesus não estava se referindo a uma unidade de propósito, mas estava se referindo a uma unidade de natureza. Pegaram em pedras para o apedrejar. E Jesus pergunta: por quê? Ah, por causa da tua blasfêmia. Como sendo tu homem te fazes Deus a ti mesmo? Está bem claro que Jesus reivindicou sua condição de igualdade com Deus o Pai e operou obras pelas quais podiam eles reconhecer que na verdade ele era aquilo que dizia ser. Algumas das obras são atribuídas tanto a Cristo como também a Deus o Pai. Por exemplo, Cristo criou todas as coisas. Está no livro de João 1:3. Todas as coisas foram criadas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Era com Jesus que o Pai dizia lá no Gênesis 1:26, disse Deus: façamos. Com quem ele falava? Falava com o Filho. Ele fez todas as coisas. Cristo mantém todas as coisas, como diz o livro de Colossenses 1:17, que ele é mantenedor, sustentador de todas as coisas, também repetido em Hebreus, capítulo 1 e versículo 3. Cristo dirige e guia o curso da história. Você abre a Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, você vai notar a história do povo
israelita quando saiu do Egito, e Moisés começa a descrever e apontar quem estava com eles lá no Antigo Testamento. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem, no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então, ele estava lá conduzindo o povo da escravidão do Egito para Canaã. Cristo, em vida aqui na terra, perdoava pecados. Capítulo 2 de Marcos, quando lhe foi trazido um paralítico, um coxo que não podia se locomover, ali estava ele trazido pelos amigos, deitado numa cama. Jesus, olhando para ele, lhe disse: filho, perdoados estão os teus pecados. Aquilo causou um assombro para os judeus, que nos seus corações diziam: que blasfêmia! Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus disse: para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e anda. E, prezados ouvintes, Cristo concede a vida eterna. João capítulo 5, versículo 24: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. É por isso que eu disse para você que sua eternidade pode ser no céu ou pode ser no inferno, dependendo da sua atitude hoje para com a pessoa de Jesus. Sua fé nele pode conduzi-lo ao céu. A rejeição de Cristo leva os que rejeitam para o inferno. Cristo levantará os mortos na ressurreição. Capítulo 5, 28 e 29 de João, ele aponta que haverá uma ressurreição universal. Quero dizer, meu prezado ouvinte, e frisar bem, que não adianta certos grupos religiosos dizerem que nem todos irão ressuscitar, serão aniquilados de vez. Não é verdade bíblica. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Então não haverá ninguém que fique sem ressuscitar. Só que haverá uma distinção: os que ressuscitarão para a vida, que vão ser ressuscitados 1000 anos antes da ressurreição do juízo final. São aqueles que passarão um milênio com corpos glorificados aqui na terra. E os demais vão ressuscitar 1000 anos depois, de acordo com Apocalipse 20, versículos 11 a 15. Quando não for comprovado que seus nomes estarão ou estão no livro da vida, diz o texto, e aquele cujo nome não foi encontrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. E por fim, concluindo, Jesus será o juiz de todas as pessoas no final. Ali estará ele para julgar todos os homens. Então, Jesus é pessoa de fundamental importância. Repito a pergunta: quem dizeis que eu sou? Foi Jesus que fez esta pergunta. Qual a sua resposta? Você pode dizer conosco: Jesus foi e é uma personalidade antrópica. Era Deus
desde a eternidade, e no tempo próprio ele tomou a forma humana, vivendo aqui nessa condição, e realizou sua obra de redenção, subiu ao céu, está sentado à direita do Pai, há de voltar, primeiro para buscar os seus através do arrebatamento, e depois com os seus para estabelecer o juízo final da humanidade que o rejeita. Que você seja dessas pessoas para quem Jesus vai dizer: vinde benditos de meu Pai, tomai por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém.